Sailor Moon, o preço do amor, quando a memória é a única moeda, que você daria para salvar a pessoa que você mais ama. Não o seu tempo, não o seu conforto, mas a própria essência de quem você é. Imagine ter nas mãos o poder de proteger o mundo, um poder que não consome sua força ou sua coragem, mas os seus momentos. Cada riso compartilhado, cada promessa sussurrada no escuro, cada olhar de entendimento que constrói uma vida a dois. Agora, imagine que, para salvar tudo isso, você precise esquecê-lo. Tudo. Este não é um conto de fadas. É a história de Serena e Darienne, um ano depois de terem salvado a galáxia. Prestes a descobrir que a batalha mais cruel não é pelo futuro, mas pelas lembranças que o tornam valioso. A vida em Tóquio havia finalmente encontrado uma melodia suave e previsível para Serena, a agora renomada guardiã do sistema solar. A normalidade era um tesouro. O cheiro doce de manju da pastelaria de seus pais se misturava ao aroma terroso do chá que ela servia com mãos ainda um pouco desajeitadas. Seus dias não eram mais marcados pelo temor de uma nova ameaça, mas pelos pequenos rituais do amor, a expectativa pelo toque da campainha, a sombra alta e familiar de Darienne, encostada na porta, seu sorriso tranquilo, que mesmo após todos esses anos, conseguia fazer seu estômago dar volta. Ele, por sua vez, havia trocado a armadura pelo jaleco e suas mãos, outrora firmes em torno da espada de cristal, agora seguravam bisturis e ofereciam conforto. A normalidade deles era um edifício cuidadosamente construído sobre alicerces de batalhas vencidas e perdões conquistados. Lita, Rei e Mimina, suas irmãs de alma, também navegavam nessa nova paz, cada uma florescendo em seus caminhos, mas sempre unidas por um fio invisível de lealdade que a galáxia não conseguira quebrar. Elas eram, finalmente, apenas elas mesmas. Ou assim pensavam. A primeira sombra do coração não surgiu com um rugido, mas com um sussurro. Foi em um parque ao entardecer, onde um casal de idosos, sentados no mesmo banco há 50 anos, discutiu por um instante. Uma fagulha de mágoa ínfima e humana, e dela brotou uma silhueta escura e translúcida, alimentando-se não da energia vital deles, mas daquele fio de afeição que por um segundo parecera frágil. A batalha foi instintiva. As Sailor Senshi se transformaram, mas seus golpes de sempre, puros feixes de energia, simplesmente a atravessaram. Foi Rei, em um ato de puro desespero, quem sentiu algo diferente. Ela não canalizou o poder do planeta, mas sim a fúria protetora que sentia por suas amigas, a lembrança do abraço de sua avó, a força bruta do seu afeto. Um lampejo rosa carmesim denso e visceral jorrou de suas mãos e aniquilou a criatura. A vitória, porém, não veio com alegria, veio com uma fraqueza paralisante, uma náusea que a fez cair de joelhos, ofegante, como se parte de sua vida tivesse se esvaído com aquele golpe. Elas haviam descoberto o novo preço do poder. E a moeda de troca era a própria alma. Darienne sentiu a mudança em Serena antes mesmo de ela abrir a boca. Havia uma sombra nos seus olhos outrora tão límpidos, um peso nos seus ombros que não existia antes. Ele havia retornar das batalhas não com arranhões ou cortes, mas com uma palidez fantasmagórica, um cansaço que o sono não curava. Ela tentava esconder, é claro, enchendo a casa com seu riso estridente, abraçando-o com uma força quase desesperada, como se tentasse se agarrar à realidade através dele. Está tudo bem,
é só o cansaço. Ela mentia, seus dedos trêmulos encontrando os dele. Mas ele, que conhecia cada curva do seu coração, sentia o calor vital dela, aquela chama tempestuosa e dourada que o atraía desde sempre, definhar um pouco a cada noite. O conflito dentro dele era uma guerra silenciosa. O médico, o lógico, gritava por uma solução, por exames, por uma causa física. O amante, o protetor eterno, sussurrava a verdade mais dolorosa. Ela estava se doando, pedaço por pedaço, e ele era impotente para impedi-la. Seu amor, outrora a sua maior fortaleza, tornar-se sua maior vulnerabilidade. A noite do desastre começou como qualquer outra, uma chamada urgente de Amy. Uma concentração massiva de sombras no distrito de Minato. Não eram criaturas solitárias, mas um ensam, alimentado por uma onda de desconfiança e solidão que parecia emanar do próprio coração da cidade. A batalha foi um pesadelo. Lita, ao invocar um raio para proteger Mina, desmaiou, seu corpo robusto caindo como um saco de ossos. Amy, usando sua inteligência como arma, calculou um algoritmo de proteção e quase não conseguiu se levantar depois. Sua mente brilhante, embotada por uma névoa de esquecimento. Foi quando a maior das sombras, uma monstruosidade que pulsava com a angústia de 1000 corações partidos, se lançou sobre Rei. Indefesa, Serena, sem pensar, gritou. Não um grito de medo, mas um grito de negação. Um grito que carregava o amor por todas aquelas mulheres, pelo seu planeta, por Darienne. A energia que jorrou dela não foi a da guardiã da lua, mas da mulher que escolheu amar contra todo o destino. Foi puro, bruto, amor sacrificial. A sombra desintegrou-se. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o ruído da batalha. E então ela ouviu um suspiro rouco. Ao seu lado, Darienne, que lutara ao seu lado com a espada de cristal, não como Touché do Masque, mas como o homem que a amava, cambaleou. Ele a olhou, e nos seus olhos havia um reconhecimento profundo, uma despedida silenciosa. E então ele mudou. O tempo implacável acelerou sobre ele. Sua pele, outrora lisa, enrugeceu como pápal. Seus cabelos, negros como ébano, embranqueceram em segundos. Suas mãos fortes, que tantas vezes a seguraram, tornaram-se frágeis e ossudas. Ele caiu nos braços dela, não mais um jovem de 20 e poucos anos, mas um homem de 80, cujo corpo carregava o peso das décadas, que ela, em seu ato de amor, lhe roubara. E agora, eu preciso fazer uma pausa, porque esta história não é sobre poderes ou monstros, é sobre o custo de amar em um mundo que por vezes parece se alimentar da nossa luz. É sobre o medo de ver a pessoa que você mais ama definhar diante dos seus olhos, não pela idade, mas por sua causa. Como você se sentiria no lugar de Serena, segurando o corpo envelhecido do homem, pela qual daria sua própria vida? Comente abaixo com uma única palavra que capture o que seu coração sente agora: angústia, injustiça ou talvez esperança. Porque a decisão mais devastadora que Serena terá que tomar ainda está por vir. Uma decisão que não envolve batalhas ou poderes, mas a própria essência do que eles são. O hospital foi um palco de silêncios pesados e olhares evitados. Darienne, ou o que restava dele, dormia sob o efeito de sedativos. Serena não saía do seu lado, suas mãos jovens e cheias de vitalidade envolvendo a sua mão envelhecida e fria. Um contraste grotesco que doía mais que qualquer ferimento.
Os médicos, perplexos, falavam em envelhecimento celular acelerado, em um colapso sistêmico sem precedentes. Eles não podiam entender. Apenas as Sailor Senshi, reunidas no corredor com expressões de terror e culpa, conheciam o preço exato daquela tragédia. O conflito dentro de Serena era uma tempestade. O amor a impelia a ficar, a tocar seu rosto, a sussurrar que tudo ficaria bem. Mas a culpa, uma faca gelada, a lembrava que ela era a causa daquilo. Cada partícula de seu poder, cada centelha de seu amor, era agora um veneno em potencial para ele. Ela estava presa em uma armadilha criada por sua própria natureza amar, ira, destruir. E então ele acordou, suas pálpebras pesadas se abriram, revelando olhos que eram da cor certa, mas que estavam vazios da sua história. Ele piscou, confuso, olhando para o teto branco, para os equipamentos médicos. E então, seu olhar pousou em Serena. Ela segurou a respiração, seu coração batendo como um pássaro preso em uma gaiola de esperança. Um fio de reconhecimento, um vislumbre do amor deles, mas o que ela viu foi apenas uma indiferença polida, a mesma que se dirige a um estranho gentil. Obrigado por ficar aqui. Jovem senhora, ele disse, sua voz um sussurro áspero e envelhecido. Mas cortês. Mas quem é você? As palavras, calmas e vazias, cortaram Ana mais profundamente que qualquer lâmina. O mundo de Serena desabou não com o estrondo, mas com o silêncio que se seguiu àquela pergunta. O homem que era a metade da sua alma não a conhecia mais. A memória do primeiro beijo, das promessas sob a lua, dos segredos partilhados no escuro. Tudo havia sido apagado. O preço final do amor não foi o seu corpo envelhecido, mas o esquecimento. Os dias se arrastaram, cada um uma agonia nova. Serena transformou o apartamento de Darienne em um santuário para um estranho. Ela o ajudava a caminhar, preparava suas refeições, lia para ele. Ele era educado, sempre grato, mas um muro de vidro impenetrável se erguia entre eles. Ele olhava para as fotos deles na mesa de cabeceira, com uma curiosidade distante, como se observasse a história de outra pessoa. A dor em Serena era uma coisa viva, um animal que roía suas entranhas. Ela via a chama de sua energia vital, aquela que tanto o ameaçava, ainda brilhando dentro dela, e a via como uma maldição. Suas amigas tentavam confortá-la. Mas como consolar alguém que perdeu seu porto seguro no olhar da própria pessoa que o representa? Ela estava sozinha, tragicamente sozinha, na mais lotada das solidões. Foi uma tarde tranquila, enquanto ela arrumava seus livros médicos que ele a encontrou. Ele observava seus movimentos, seus olhos sábios e agora vazios de paixão, mas não de percepção. Você está sempre tão triste? Ele disse, sua voz quebrada. Serena congelou, sem se virar. Suas lágrimas silenciosas molhando a capa de um pesado livro de anatomia. É minha culpa, não é? Ele perguntou, com a clareza crua dos que não têm mais o emaranhado das emoções para turvar sua visão. Há um vazio aqui. Ele continuou, tocando o próprio peito. E esse vazio, ele te machuca. Sinto muito, minha cara. Sinto muito por ter esquecido. Naquele momento, não foi o herói, o príncipe ou o amante que falou. Foi a essência de Darienne, o núcleo de bondade e honra que nem mesmo a amnésia total conseguira apagar, e Serena entendeu. O amor deles
não estava nas lembranças, estava na escolha. Ele, mesmo sem saber quem ela era, escolhia sentir sua dor e pedir desculpas por causá-la. A redenção. Ela percebeu. Não estava em recuperar o passado, mas em honrar o presente. Esta história nos lembra que o amor raramente é sobre grandiosos gestos em momentos épicos. Na maioria das vezes, é sobre a escolha silenciosa de ficar, é sobre segurar uma mão que não te reconhece, sobre limpar as lágrimas de alguém que esqueceu por que chora, sobre amar a sombra de uma pessoa porque você conhece a luz que ela já emitiu. É um testemunho de que o verdadeiro amor pode transcender a própria memória, vivendo não apenas no cérebro, mas em um lugar mais profundo, na alma que se recusa a desistir, mesmo quando a mente já o fez. Talvez a maior força que possamos ter não seja a de mudar o mundo, mas a de amar incondicionalmente, mesmo quando esse amor nos custa tudo, menos a capacidade de continuar sentindo. O que ficaria de você se todas as suas lembranças fossem apagadas? E mais importante ainda, quem ainda amaria o que sobrou? Se esta jornada de amor, perda e resiliência tocou o seu coração, você não está sozinho. Esta comunidade é um farol para aqueles que acreditam que as histórias mais poderosas são as que exploram a profundidade da experiência humana. Inscreva-se no canal e toque no sininho, porque nas próximas semanas vamos nos aventurar por outras narrativas que vão direto ao âmago de quem somos. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa lembrar que o amor, nas suas formas mais difíceis, ainda é a força mais transformadora que existe. E deixe nos comentários a sua palavra, a sua reflexão. Sua voz faz parte desta teia de emoções. Na próxima semana, vou contar a história de um relógio de bolso que parou exatamente no momento da morte de seu dono e que 40 anos depois começou a tic-taquear de novo no bolso de um completo estranho. O que você faria se o passado resolvesse cobrar o seu preço? Mas isso é uma história para a próxima vez. Obrigado por estar aqui.